Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 19. Nós vamos estar lendo alguns versículos para a nossa meditação, a nossa reflexão nessa noite. Glória a Deus. Primeiro Reis, capítulo 19. Versículo 1 diz assim: Ora, Acabe contou tudo a Jezabel, o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida como você fez com a deles. Versículo 3: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Versículo 8: Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje, primeiro culto de ensino do ano de 2024. E já há algum tempo esse tema, depressão, tem falado muito ao meu coração, devido a algumas experiências pessoais, algumas experiências particulares, enfrentando, os nossos dilemas. Todo mundo em algum momento da vida vai passar aí por um período, por um momento de depressão, vai ter esse enfrentamento com esse mal, com essa enfermidade. A depressão hoje, junto com as doenças do coração, está aí entre as causas maiores de enfermidades, de maiores incidentes. A depressão, ela é uma enfermidade, ela é um mal real. E durante muito tempo nós, como igreja, nós ouvimos, e eu particularmente fui um dos que compartilhei com essa inverdade, de dizer que a depressão é demônio, a depressão é coisa de gente fraca, a depressão é coisa de quem não tem compromisso, de quem é covarde. E as nossas opiniões, elas mudam, se não a partir do convencimento vindo por outra pessoa, pelas nossas próprias experiências. Quando você vivencia, porque quando você vivencia a depressão, os sinais, os sintomas, você passa a entender que não se trata de demônios, que não se trata de covardia, que não se trata de uma fraqueza, de uma desculpa, de quem não tem compromisso, de covarde. E esse assunto, ele vem falando ao meu coração já há bastante tempo,
há alguns meses, e eu estava esperando o momento certo de nós começarmos, de nós compartilharmos, trocarmos experiências, porque cada um de nós já vivenciou um dia mau, ou dias maus, ou semanas, ou meses, e a incidência da depressão, nós sabemos que ela é maior na mulher do que no homem, mas o homem também tem, o homem também está suscetível, o homem também pode ser aí um alvo. E quando eu comecei a procurar conhecer sobre esse assunto, uma das coisas que mais me levou a buscar conhecer, saber, foi um questionamento: como que eu, um cristão, estou me sentindo depressivo? Como que eu, crente, entro em depressão? Como que pode um crente entrar em depressão? Deus, Ele é o dono de tudo, médico dos médicos, Senhor dos senhores. 1/5 dos evangelhos foi separado exclusivamente para tratar de curas operadas por Jesus. Quando entramos no livro da igreja primitiva, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Deus operando milagres, prodígios, sinais e maravilhas através dos seus servos, dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E a Bíblia, enquanto palavra de Deus, de capa a capa, ela relata operações de milagres. Como que eu, em posse de um livro desse, posso entrar em depressão? Posso ser acometido por essa depressão? E eu lia, hoje em especial, que a maioria das pessoas não conhecem sobre depressão, principalmente sobre sintomas e sinais. Alguns que conhecem não aceitam, entram naquele momento negativo, e de forma negativa eles não querem aceitar que estão doentes, que estão enfermos e precisam de ajuda. Eu quero começar esse estudo nessa noite dizendo para você que se houver a necessidade de uma ajuda médica, isso não anula a sua fé. Se houver a necessidade de um auxílio, de um especialista, isso não anula a sua fé. Veja bem, quando você está com problema de vista, você vai no especialista, não vai? O que adianta eu estar com problema de vista? Eu sei, eu uso óculos desde os 13 anos de idade, estou com 47, 34 anos da minha vida eu usei óculos, uso óculos. Então eu sei, eu sou cônscio, eu sou consciente de que para tratar da minha vista eu não posso ir atrás de um clínico geral. Eu posso ir atrás de um pediatra? Eu posso ir atrás de um ortopedista? Não posso. Eu tenho que ir atrás de quem? O especialista que cuida dos óculos, dos olhos, é o oftalmologista. Eu tenho que ir atrás do especialista. Ele vai me fazer passar por todo o processo, por todos os exames, e no final ele vai chegar com o diagnóstico: você precisa de tantos graus para longe e para perto no esquerdo, e da mesma forma no olho direito. Agora, quando eu estou com depressão, quem que eu procuro? Por que eu estou entrando nesse assunto?
porque esse assunto não pode passar desapercebido pela igreja. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos que Ele tem poder para curar, nós cremos que Ele tem poder para fazer. Eu entender que eu preciso de uma ajuda, não anula a minha fé em Cristo Jesus, mas eu preciso entender os meus limites, e quando eu ultrapasso esse limite, quando eu vou me dar conta acerca da enfermidade, pode ser que seja tarde. A enfermidade se espalhou, a enfermidade se tornou crônica. Quando se torna crônico, é para o resto da vida. Então esse assunto, ele tem falado muito ao meu coração, e nós temos que entender, compreender, que não podemos espiritualizar tudo. Enquanto estamos aqui, nós ainda somos carne. Enquanto nós estamos aqui, nós ainda somos sujeitos às coisas daqui. Não podemos espiritualizar tudo. Nós temos que entender e compreender, até mesmo para cooperar com o plano de Deus na nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque quando eu não compreendo meus limites, quando eu não compreendo as minhas necessidades, eu não coopero com Deus, eu atrapalho Deus. Porque ao invés de estar aonde Deus quer que eu esteja, eu estou aonde Deus não quer que eu esteja. Quando eu não compreendo meus limites, eu estou fazendo tudo menos aquilo que Deus quer que eu faça. E esta palavra, bem conhecida nossa, que fala sobre o profeta Elias. Todos nós já ouvimos inúmeras ministrações sobre o profeta Elias. Nós vamos iniciar hoje depressão, como combater a depressão e suas causas. Eu não vou dizer para você como que nós vamos vencer, como que nós vamos combater. Como que nós vamos combater as suas causas? E hoje nós vamos falar sobre a insegurança. Nós vamos falar sobre as síndromes. Há tempos atrás, lendo um livro, eu comecei a encontrar algumas dificuldades em mim, algumas preocupações, e eu disse: eu não estou legal. Eu não estou legal, eu não estou bem. Procura daqui, conversa com um dali, vai ali, tentando procurar ajuda. Aí eu descobri que eu estava enfrentando o início de um problema chamado síndrome de burnout, pensamento acelerado. Fui atrás, fui me informar. Um amigo indicou um livro, eu comprei, li esse livro, li de novo, para entender, para compreender. Porque, como eu disse, nós não podemos espiritualizar tudo, nós temos que compreender. Porque quando eu compreendo aonde dói, eu não ajudo o médico. Imagina, você chega no médico e ele fala para você assim: qual que é o problema? Eu não sei, eu estou com problema, mas eu não sei onde é. Você ajudou ou complicou ele? Você complicou ele, não complicou? Porque ele vai falar: meu Deus do céu, vou ter que fazer um check-up geral. Faz exame disso, exame daquilo, vai lá, vai ali, vai ali. Eu demorei, eu atrasei o processo de cura, não atrasei? Porque se eu chego lá e falo: estou com dor na cabeça, aplico um remédio, sara a cabeça. Mas quando eu não sei qual onde que é, o que é que acontece? Eu não coopero, eu atraso.
Da mesma forma é com Deus. Eu tenho que compreender, porque quando eu compreendo, eu acelero o processo de cura e de renovo na minha vida. E a insegurança, por que insegurança? O profeta Elias, todos nós conhecemos, do capítulo 17 ao versículo 19, esse homem de Deus, ele vem numa crescente espiritual, ele vem vivendo milagres extraordinários após milagres. Olha como que ele aparece no cenário bíblico, olha como que ele surge. Segundo a minha palavra, não vai ter chuva. Elias chega chegando, Elias chega quebrando a banca, Elias chega cheio de autoridade, Elias chega por cima da carne seca, Elias chega dominando, cheio de Deus, cheio de coragem, íntimo de Deus. Elias está tão cheio de Deus que sobe no Monte Carmelo e desafia 450 profetas de Baal. Você conhece essa história? Ele diz assim: façam um altar, preparem o holocausto, só não ponham fogo, deixa tudo pronto, eu vou fazer a mesma coisa. Vocês falam primeiro, porque eu sou sozinho, vocês são 450. Ó, está pronto os altares, comece a clamar a Baal, porque o Deus que responder com fogo, esse verdadeiramente será Deus. Os 450 profetas berrando, gritando, chorando, pulando, se machucando, se cortando e fazendo aquilo tudo. E Baal, o próprio Elias zombando, diz assim, grita mais alto. Talvez ele está dormindo, não está escutando. Não cai nada, não acontece nada. Elias está tão cheio de Deus que ele chama alguém e fala assim: vai lá, enche 3 vezes o balde de água e joga em cima do holocausto da lenha. Alguém vai lá, enche um balde, joga uma vez, joga 2 vezes, joga 3 vezes. A palavra do Senhor diz que a valeta em torno do altar enche de água. Elias clama ao Senhor e Deus derrama fogo do céu. O fogo lambe até a água que está na valeta, não sobra nada. Cheio de autoridade, ele diz para todos: segura os profetas aí, não deixa nenhum fugir. Mata todos os profetas. Quando ele mata todos os profetas, ele entende que chegou o tempo de orar. 3 anos sem chuva. Aí ele ora a Deus, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mandando o moço ir lá no alto do monte para ver se vinha chuva da banda do mar. Na 7ª vez, o moço de Elias olha e diz assim, volta correndo para Elias e diz assim: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem, está vindo. Elias diz: corre e avisa Acabe, vem aí uma chuva abundante. Olha que homem, irmão, olha que homem extraordinário, olha que homem íntimo de Deus. Elias está vivendo o auge ministerial, físico, emocional, espiritual. Elias não está triste, Elias não está preocupado, Elias não está estressado, Elias não está vivendo nada desfavorável. Olha o que ele está vivendo: a intimidade de ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus enche ele de coragem. Olha que maravilha, olha que vitória, que maravilha, que glória a Deus. Mas aí
logo depois dessas conquistas, dessas vitórias, o nome de Elias, que outrora era mais um nome, agora não é mais qualquer nome. Agora é um nome de expressão, porque todo aquele que vive a intimidade com Deus tem o seu nome, uma expressão espiritual muito forte. E o inferno não quer isso. Aí o inferno levanta uma mulher com o nome de Jezabel, e a palavra dessa mulher atordoa Elias, deixa Elias desorientado, perdido. Elias ouve a voz de Deus e se enche de coragem para realizar coisas extraordinárias. A voz de uma mulher desorienta Elias. Olha só, Elias não está triste, irmão. Elias não está machucado, Elias não está doente. Qual que foi a área, a causa que jogou Elias nessa situação? A insegurança. Porque o que é insegurança? Insegurança é o sentimento de perigo. A insegurança é aquela sensação de que eu estou em risco. Insegurança é aquele sentimento de que eu não estou firme. Insegurança é aquela sensação de falta de convicção. A Bíblia, ela é clara quando ela fala para mim, para você, sobre segurança. Como que ela fala, pastor? Ela fala assim: o homem sábio construiu a casa dele aonde? Aonde? Na rocha. Segurança. Elias perdeu a segurança. E aí desencadeia todo um processo na vida deste homem de Deus. Desencadeia todo um processo na vida desse servo de Deus. A voz de Jezabel causa-lhe insegurança, e ele perde a capacidade de discernir. Ele viu fogo cair do céu. Ele orou e viu uma mão do tamanho da mão de um homem que se torna numa chuva abundante. Ele, com uma palavra, não vai chover, e o céu cerrou, fechou, não teve chuva. Olha só que palavra. Íntimo de Deus. Mas quando ele tem a sua confiança, a sua segurança abalada, ele perde a capacidade de discernir. Ele não consegue discernir vozes. Ele perde a capacidade de se lembrar quem é e quem sempre esteve ao lado dele. Ele perde a capacidade de pensar quem que é Jezabel na ordem do dia perante o meu Deus. Olha só. Ele perde a capacidade de discernir o poder de Deus e o poder de Jezabel. A insegurança, irmão. A insegurança domina o coração de Elias e leva Elias a tomar decisões precipitadas, tomar decisões desorientadas. E eu meditava nessa palavra, e nós lemos aqui que ele foge e entra numa caverna. E quando ele entra nessa caverna, ele entra para fazer dessa caverna morada. Ele quer tornar essa caverna um lugar seguro para ele. Ele quer fazer dessa caverna o seu lugar final.
A projeção de Elias, que era ilimitada diante do Senhor, agora se resume a ficar dentro de uma caverna. A insegurança faz com que Elias se isole, fique sozinho, porque ele vai para a caverna sem Deus, ele vai para a caverna sem falar com Deus, ele vai para a caverna sem saber se Deus está na caverna ou não. A insegurança faz isso. Aleluia. Só que, graças a Deus, que na nossa vida tem sempre uma vírgula e um porém, Vírgula, porém, não tem ponto final. Na caverna, ele vai viver a maior experiência da sua vida, porque Elias até então ouve Deus falar com ele, para ele ser para os outros. Elias ouve Deus falar com ele, para ele ser para os outros, entendeu? Para ele orar pelos outros, para ele fazer para os outros, para ele ser instrumento de vitória para os outros. Agora na caverna, Deus vai falar com Elias, para que Elias seja o profeta na vida dele próprio. E dentro da caverna ele vai viver a sua maior experiência, porque não existe milagre que supere a vitória de dentro, não existe. Se você vence lá fora, e esse vencer lá fora não pode ser compartilhado aqui dentro, irmão, isso não é vitória, isso é enganação. E Elias então está na caverna para viver a sua experiência. Vamos lá. Na caverna, Elias conhece a insegurança e os seus efeitos. A insegurança é um fator que desencadeia a depressão. A insegurança é um sentimento que deprime. Mas só que a depressão é algo ainda inexplicável. Existem muitas palavras bonitas, mas nada palpável, tangível. Porque ao mesmo ponto que a insegurança é um fator que desencadeia a depressão, a ansiedade também. Você conhece alguém ansioso? Alguém ansioso não para. É pulando, é mordendo a unha, é comendo a unha, é batendo aqui, é correndo ali, é falando lá, falando. É alguém ansioso. Você vê um inseguro, se enxota dentro de uma caverna. O outro é ansioso, não para um minuto. Também é um fator da depressão. Nós vamos falar sobre a ansiedade, é muito interessante. E a insegurança leva Elias a conhecer, a insegurança e os seus efeitos. Primeiro efeito da insegurança, que a insegurança gera em Elias. Irmão, eu não estou falando sobre a história porque você conhece. Primeiro efeito que a insegurança gera em Elias: o medo. Pastor, o que é o medo? O medo é a fé na derrota. É quando eu creio e creio muito na derrota, eu me encho de medo. Você alguma vez já sentiu um medo terrível? Você já passou por essa experiência de sentir medo? Eu já passei por uma experiência, 15, 16 anos, indo na casa de uma namoradinha, e a volta eu ia de dia, quando eu voltava já estava de noite, e a minha casa ficava perto do cemitério da cidade, cemitério central. 15, 16 anos, você acredita em tudo, né, irmão?
loira do banheiro, loira da rua, loira do caminhão, loira disso. Você acredita em tudo quanto é trem desse negócio, né? E eu estou passando, tudo tranquilo, e era uma coisa, irmão. Quando eu pisava na esquina do cemitério, eu já começava a tremer. Eu vim em paz, irmão. Quando eu chegava na esquina do cemitério, eu já começava a ficar apavorado de medo. E eu estou passando em frente ao cemitério. Daqui a pouco eu escuto alguém fazer assim, ó. Irmão, o que é isso, irmão? Eu virei um Sonic, um Zayn Bolt, Joaquim Cruz. Eu cheguei em casa em coisa de milésimos de segundo. Não sei o que foi, irmão. Eu nunca senti, foi tanto medo que eu nunca esqueço disso até hoje. Um misto de querer correr, parar, chorar, gritar, morrer. Era uma coisa desesperadora, irmão. E parece que quando aconteceu esse barulho, estava atrás de mim. O que estava atrás de você? Eu vou saber o que era, não fiquei para ver. Tá bom. No outro dia eu estou passando de novo para ir para casa da minha namorada. O senhor que tossiu, ele me vê, irmão, mas ele chora de dar risada. Chorando de dar risada, e me chama e fala: rapaz do céu, você quase que você mandou eu para o hospital de tanto que eu dei risada de você. Falei: e eu quase fui para o hospital por causa do senhor também. Foi um medo, claro, não foi um... Mas o sentimento que eu tive foi de medo mesmo, pavor. E Elias agora está com medo, porque Jezabel falou: eu vou pegar você, e do jeito que você fez com os profetas, eu vou fazer com você, eu vou lhe matar. O medo toma conta do coração de Elias. A voz de Jezabel abala as estruturas físicas, emocionais, espirituais de Elias. Qual que é o próximo passo? Elias, em desespero, foge. Porque quando a gente está dominado pela insegurança e a gente se enche de medo, a gente acha que o resultado certo é fugir. E Elias foge. Só que quando ele foge, ele abandona o lugar da sua honra. Porque Elias estava vivendo um período de honra de Deus na vida dele. Só que quando ele foge, ele abandona esse lugar de honra para ir viver dentro de uma caverna. A insegurança nos leva a tomar decisões estas precipitadas, ao ponto de nos fazer abandonar o lugar da nossa honra, o lugar onde Deus te honrou, o lugar onde Deus te deu vitória, um lugar onde Deus mudou a tua história, mudou a tua sorte, um lugar onde você orou e você viu Deus fazer, um lugar onde ficou claro: eu tenho intimidade com Deus. Por isso, irmão, não abandone o lugar da sua honra. Fica firme. Ah, pastor, mas a ameaça está grande. Fica firme. Ele perde o ânimo da vida. Ele conhece a insegurança e os seus efeitos. Qual que é o outro efeito? Ele perde o ânimo da vida. Ele ora a Deus e fala: Deus, tira a minha vida. Irmão, se ele quisesse que a vida dele fosse tirada, por que ele não foi se encontrar com Jezabel? Vai lá em Jezabel, fala: estou aqui, quer matar, mata. Não, ele foge. Em algum lugar, dominado pelo vitimismo, ele fala: ai Deus, me mata. Perde o ânimo de viver. A insegurança faz isso com a gente, irmão. Perde o ânimo de viver. Se esquece quem é e quem está com ele, sempre esteve com ele. A insegurança potencializa o vitimismo. A pessoa se autodeprecia,
se autoflagela. Não vai ser da sua época, do seu tempo, mas é do meio dos mais velhos aqui, não vocês vão lembrar? Tinha um desenho animado que um dos bichinhos falava assim: ó céu, ó vida. Vocês lembram desse desenho? Ó céu, ó vida. Tudo para ele era motivo dele ser vítima. É o vitimismo. Se autoflagela, se automutila, se autossabota, autodeprecia. Ai, estou muito feio, estou muito feia, estou muito gordo, estou muito gordo, estou muito alto, estou muito baixo, estou muito isso, estou muito aquilo. Um amigo meu disse assim: Gerson, se eu fosse você tem uma personalidade que eu admiro. Eu falei: por quê? Rapaz, você está gordinho e careca, e você convive bem com isso? Eu falei: irmão, vou fazer o quê? Única possibilidade que tem de mudar alguma coisa é eu ficar mais magro. Agora cabelo não vai nascer nunca mais. Quando eu comecei a ficar careca, eu perguntei para o rapaz que cortava meu cabelo: tem alguma coisa que eu posso fazer para o cabelo não cair? Ele disse assim: Jeff, me fala uma coisa, como que é teu vô? Careca. Como que é teu pai? Careca. Como que teu irmão está? Mais careca do que eu. E meu filho, fica em paz, fica tranquilo, curte o que tem, porque daqui a pouco, ó, bye bye. Você não vai nem experimentar a nevada. Você vai ver os outros ficarem branquinho e você carequinha. Acabou. Ai, estou ficando careca, vou me morrer, vou me matar. Ai, estou ficando careca, vou me jogar na frente de um carro. Ai, irmão, esse vitimismo não cabe para nós. Esse autoflagelamento não cabe para nós, irmão. Não. Se autodepreciar, só se coloca lá embaixo. Ai, sou miserável. Ai, não sei isso. Ai, não sei aquilo. Irmão, para com isso. A gente não precisa disso, e Deus não se agrada disso. Ah, então o Senhor está falando para mim ser soberbo. Não, irmão. Não. Eu estou falando para você ser grato. A Bíblia diz: em tudo dai graça. Estou ficando careca, graças a Deus. Graças a Deus, em tudo dai graças. Porque se a gente ficar se autoflagelando, se autossabotando, ai, eu não vou conseguir, ai, nunca vai dar certo, ai, eu nunca vou conseguir. Para com isso, irmão. Para com isso, pelo amor de Deus. Isso é um sintoma da insegurança. A insegurança potencializa o vitimismo. Deus honra Elias no monte. Elias está sendo honrado no monte. Mas aí, tomado pela insegurança, vai parar dentro de uma caverna. Dentro da caverna, Elias não vai ser o instrumento que Deus quer que ele seja. Enquanto Elias se isolar, Deus não vai usá-lo. Mas em tudo, irmão, o que é maravilhoso na palavra do Senhor é que Ele não desiste dos seus. Eu erro, Ele não desiste. Você falha, Ele não desiste. O cuidado de Deus prevalece sobre a insegurança de Elias. Olha que coisa linda. Em nenhum momento Elias saiu do raio de visão de Deus. Aonde Elias ia, os olhos de Deus iam com ele. Em nenhum momento Deus deixou de estar perto de Elias. Deus estava com Elias no monte, e Deus esteve com Elias no momento de caverna. Olha que coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso, poderoso, irmão, extraordinário.
Elias não perde o seu valor por causa da crise de insegurança. No Monte Carmelo, sendo usado por Deus, ele era o profeta Elias. Quando Deus vai atrás dele dentro da caverna, Deus vai atrás dele como o profeta Elias. A crise não mudou quem Elias é para Deus. Você consegue entender essa palavra? A crise que você possa estar vivendo, vivenciando, não muda quem você é para Deus, irmão. Ou no monte ou na caverna, Deus tem sempre uma palavra. Ou no monte ou na caverna, Deus não é movido pelos meus altos e baixos. Ah não, Deus só fala comigo quando eu estou lá em cima. Deus só fala comigo quando eu faço cair fogo, cair do céu. Deus só fala comigo quando eu desafio profetas. Não! Deus fala comigo e com você no momento de caverna também. Não sei se tem alguém aqui vivendo um momento de caverna. Aquele momento que quer ficar sozinho, sozinha. Aquele momento que perdeu o ânimo, perdeu as forças. Ei, Deus fala com você até nesse momento também. E Ele fala com você, primeiro, para lembrar você: ei, eu estou perto de você. Primeira coisa que a palavra do Senhor ela gera em nós: Ele está perto de mim. Segunda coisa, ela já vem com uma determinação, porque Deus não nos quer em determinadas situações. Quando ele é questionado: o que fazes aqui, Elias? Ele quer dar uma desculpa, né? Eu estou aqui, Senhor, porque eu sou muito zeloso, do Senhor só sobrou eu. Aí Deus quer mudar a visão de Elias, a visão espiritual de Elias, dizendo para Elias: ei, não é só você que vive isso não. Tem 7.000 profetas que não se dobraram a Baal, que não beijaram a estátua de Baal. Sabe o que eu gosto aqui quando Deus fala isso? É como se Deus estivesse dizendo assim: meu Marcos, ó, Elias, eu compreendo a sua fuga, eu entendo a sua fuga, agora eu não aceito se dobrar a Baal. Eu até entendo a sua fuga, porque Deus nos compreende, né, irmão? Deus me conhece e te conhece de uma forma. Tem muitas vezes, irmãos, que eu tenho certeza que aquilo que eu estou falando não é o que eu estou pensando e não é o que está no meu coração. E Deus conhece o que eu estou falando, o que eu estou pensando e o que está no meu coração. Olha que Deus tremendo, irmão. Como Ele nos conhece. Dentro da caverna, Deus faz uma pergunta retórica. Ele já sabe a resposta, mas é como se Ele dissesse a Elias: você veio para cá sem me consultar, e eu quero que você saiba que esse lugar eu não projetei para você. A caverna não foi projetada para mim e para você, irmão. Ficar dentro da caverna não foi projeto, nunca vai ser projeto de Deus para a nossa vida. Deus usa os elementos conhecidos de Elias para trazer Elias de volta para si. E olha que lindo, Elias sabe quando é Deus e quando não é Deus, né? Vê que lá no Monte Carmelo ele ora e cai fogo. Quando ele está na porta da caverna, na entrada da caverna, passa um fogo. Ele sabe que Deus não está no fogo. Aleluia. Elias sabe quando é Deus e quando não é. A insegurança mexeu em muitos pontos da vida desse homem, menos na intimidade. Ele conhece Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus.
Nós precisamos conhecer o nosso Deus na essência, sem cobrança, sem exigência, conhecê-lo como Ele é, nos apresentando a Ele como nós verdadeiramente somos. Olha que lindo, Deus em todo o tempo esteve com Elias. Quando Elias estava bem, Deus usou a vida de Elias para operar coisas maravilhosas. Mas quando Elias esteve mal, Deus cuidou, preservou, protegeu e curou. Deus nos conhece, irmão. Descansa teu coração, Deus nos conhece. Tem um momento que seremos usados, e tem um momento que nós seremos cuidados por Ele, e nenhum dos dois momentos se diferenciam para Deus, porque Deus está interessado em mim, Ele está interessado em você, perto dEle, amém? Perto dEle. Para encerrar, eu quero finalizar com um conselho. Quando você não estiver bem, quando você entender que você não está bem, e esse não está bem é algo que você não está acostumado, é algo novo. Quando você perceber um desânimo, uma desmotivação, quando você perceber que a comida perdeu o sabor, as coisas o valor, quando você perceber que tanto faz subir ou descer, entenda, você precisa de ajuda. Procure ajuda. Não vá para uma caverna. Não se intoque dentro de uma caverna. Não se isole. Procure ajuda. Não sofra. Eu percebi que eu não estava legal. Eu procurei ajuda. Eu percebi que eu não estava bem. Eu procurei ajuda. E foi maravilhoso para mim. Na minha cabeça eu pensei um monte de coisa. Quando eu coloquei para fora, o problema, agora você faz assim, assim, assado. Olha que bênção. Como é bom quando a gente coopera com a cura, principalmente com a nossa. Então, se você não está bem, procure ajuda, principalmente na área emocional e na área espiritual. Não estou bem.